também esses poderes. Vemos todo este tipo de truques, blasfemias, doutrinas, símbolos que quando as pessoas morrem se lembram. Dizem que são boas pessoas quando na realidade são servos do inimigo. E aqui podemos ver como o Papa Bento XVI se ajoelha e cruza as mãos diante de uma caveira sagrada, segundo eles, da Igreja Católica Romana. Lá estamos a ver na tela. Esta caveira é transportada pelas ruas num desfile público. Para que o venerem, para que as pessoas lhe rezem como faz este homem que morreu e que está ajoelhado diante de uma caveira, rejeitando o verdadeiro Deus, a verdadeira doutrina pura das Sagradas Escrituras. É por isso que a mensageira do Senhor e da Bíblia em Apocalipse 14 nos diz para denunciar a queda deste poder babilônico na página 315 do manuscrito volume 10, ela aponta o seguinte. Devemos dar a mensagem, a grande Babilônia caiu e tornou-se a habitação dos demónios e o covil de todo o espírito imundo e o abrigo de todo o pássaro impuro e odioso. A Escritura continua a dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem recebas parte das suas pragas. Esta mensagem deve chegar às igrejas. Devemos considerar o melhor plano para o conseguir. A mensagem deve ser representada de tal forma que chama a atenção das mentes que a escutam. Aí temos a exortação clara e direta do Espírito de profecia, apontando que esta mensagem deve chegar às igrejas, deve ser dada por esta. Estes enganos e abominações que levam à perdição das almas e muitos irmãos mantêm-se calmos e nada fazem para divulgar estas mensagens. Quando estamos a chegar ao tempo do fim, quando vemos que o portentoso desenvolvimento dos poderes das trevas está a atuar diante de nós na televisão, lá em Roma, nos Estados Unidos, nas leis de diferentes formas e maneiras e podemos ver que este povo, não só o comum, dorme e não faz nada, mas também os dirigentes eclesiásticos que dirigem este povo e que depois se unem e gozam de uma amizade coloquial com a prostituta de Roma. Por exemplo, temos o pastor e médico John Paulsen, que foi um líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que fez um grande trabalho a trabalhar em África, a trabalhar na Europa, na América e que foi presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Quem foi discípulo ou quem teve professor de teologia deste presidente da Sétima Igreja Adventistas, Mesmo o Papa Bento XVI, que estamos a analisar atualmente. Ele era Jean Paulsen. O pastor Jean Paulsen, presidente da Associação Geral, exerceu funções de 1999 a 2010, ou seja, exerceu funções durante 11 anos. Podemos estar lá, estamos a ver no ecrã. Esse é o presidente. Jean Paulsen, que, como acabamos de dizer, praticava desde 1999, mas anos antes tinha estudado na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Dia para receber o doutoramento em teologia em Tübingen. Em junho de 1972, obteve este doutoramento cerca de 27 anos antes de se tornar presidente da Associação Geral. E quando o escolheram, os outros pastores desta organização sabiam que ele tinha estudado ali numa instituição romana que trabalha para o ecumenismo, para unir as diferentes igrejas. Porque deviam saber que este Papa Emérito, Bento XVI ou Joseph Ratzinger, foi escolhido em 1966 como professor de teologia dogmática na Universidade de Tübingen, onde John Paulsen estudou e foi professor do presidente da instituição a que deve denunciar. Lhe ensinaram questões ecumênicas. Aí estamos a ver a capa desta Universidade de Tübingen e aqui, nesta outra foto, estamos a ver o Departamento de Teologia e Filosofia da Alemanha.
Esta é sem dúvida uma situação gravíssima que muitos irmãos deixam passar quando os maiores líderes da Igreja Católica e da Igreja Adventista se unem para que o romano possa ensinar o Adventista. O presidente da Sétima Adventistas Day entrou nesta escola onde se ensinava teologia ecumênica. Por isso não é estranho ver tudo o que estamos a ver neste movimento adventista de união com Roma com força que devemos denunciar, porque isto está a chegar. Imagine que há muitos anos os professores que teve eram católicos romanos, incluindo o Papa Bento XVI. É muito grave e muitos irmãos ficam irritados. Defendem esta instituição apesar de toda a quantidade de provas reais que lhes poderiam ser mostradas. Esta organização não lhes dá nada porque, como veremos, eles querem e autorizam todas estas abominações. Em Coríntios 15:33 a Bíblia aponta: não vos deixeis enganar. As más conversas corrompem os bons costumes. Por outras palavras, como o adventista está em comunhão com o Papa, há aí uma corrupção. Temos também a objeção do espírito de profecia a este tipo de ensino, a este tipo de educação mundana e ecumênica baseada na educação cristã. Na página 535 em inglês diz assim: e há alguns que, tendo assegurado esta educação mundana, pensam que podem introduzi-la nas nossas escolas. Mas deixe-me dizer-lhe que não deve pegar naquilo a que o mundo chama ensino superior e trazê-lo para as nossas escolas, clínicas e igrejas. Estou a falar consigo claramente. Isso não deveria ser feito. Aí termina a citação e aí refere que, claro, como Jean Paulsen procurou o ensino superior, talvez com a imagem de lecionar mais tarde na Sétima Igreja Adventista dia, mas aqui salientei que não deveria ser assim. Este tipo de ensino não deveria ser extraído, nem nas escolas, nem nos centros de saúde, nem nas igrejas. Ela diz que temos de perceber estas coisas. Estou a falar com clareza. Isto não deveria ser feito. Além disso, podemos ver que o pastor John Paulsen, ex-presidente da Associação Geral, participou noutras atividades ecumênicas como esta que estamos a ver ali no ecrã, onde está com outros líderes religiosos de outras denominações, e o que estamos a apresentar é quando recebe a Ordem de Mérito. Ou seja, no dia 6 de junho de 2012 na Noruega, todos os olhares estavam voltados para o antigo líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A notícia foi divulgada quando o embaixador no Boldak prendeu a fita de seda azul marinho com a Cruz da Ordem Real de Mérito norueguesa ao pescoço do pastor John Paulsen, numa cerimónia na Noruega, no dia 2 de junho. Então este pastor adventista é reconhecido pelas autoridades e continua a contar as novidades. Foi de especial importância para Paulsen que a insígnia da Ordem do Mérito lhe tenha sido entregue pelo embaixador bolchevique. Conhecem-se desde o momento em que o bolchevique foi nomeado embaixador da Noruega nos Estados Unidos, em 2001, cargo que ocupou até 2007. Bispo de Oslo, que aparece ali no ecrã. O bispo de Oslo da Igreja Luterana da Noruega, o reverendo Oleg Christian Kwan, que ali aparece no ecrã, foi um dos responsáveis pela nomeação para a ordem. O bispo Barnett encontrou-se com o pastor Paulsen durante o diálogo bilateral entre a Fundação Luterana Mundial e a Igreja Adventista do Sétimo Dia Day,
que decorreu entre 1994 e 1998, onde tanto o reverendo Barne como o pastor Paulsen fizeram parte das respectivas delegações e as novidades continuam por aí. Aí pode ver as pessoas que o acompanham, que são do governo e do movimento luterano. Como podemos transmitir a mensagem do terceiro anjo com estas alianças? Estes reconhecimentos, claramente, assim nunca conseguiremos dar a mensagem final. O mensageiro do Senhor refere o seguinte: a mensagem do terceiro anjo revela a grande verdade salvadora. Por esta vez, as suas verdades são constantemente reveladas, e é desejo de Deus que até as crianças e os jovens possam compreender de forma inteligente o que Deus exige para que sejam capazes de distinguir entre justiça e pecado, entre obediência e desobediência, diz a citação Senhor, que até as crianças, os pequenos, os jovens, e poderíamos dizer também os adultos, todos, possam compreender a mensagem do terceiro anjo na verdade, e ao conhecê-la perceberiam que desta forma não se pode ser unidos com aqueles que existem para relatar. Nesta outra citação em mensagens selecionadas, pego em duas. A página 421 diz assim: o papado está prestes a recuperar a sua supremacia perdida e os fogos da perseguição serão reacendidos através das concessões servis do chamado mundo protestante. Aí vemos claramente que vão surgir movimentos que vão fazer concessões a estas potências, a esta potência romana que muito em breve recuperará a sua supremacia. E também vimos essas concessões nesse congresso no 61º Congresso da Conferência Geral, onde houve ali reuniões ecumênicas. Onde houve reuniões ecumênicas, apresentámos almoços ecumênicos do pastor Wilson, Ganuni Diop e outros dirigentes séniores desta Conferência Geral sobre outros temas. Adquira-o no nosso canal de YouTube ou faça o pedido através do nosso WhatsApp que aparece constantemente lá. E neste congresso apareceu aquela bandeira do Vaticano com aqueles símbolos blasfemos que foram autorizados a ser apresentados ali mesmo no coração da Sétima Igreja Adventista. Dia. E aqui podemos ver um pouco deste vídeo do que representa esta coroa papal, que é feita de ouro, que é uma coroa tríplice e que representa o poder do catolicismo romano. Veremos um pequeno vídeo utilizado pelos papas e também pelos romanos como símbolo de poder e soberania. Esta peça é um símbolo do poder e da autoridade absoluta do Papa. Na hora da coroação. Desde a Idade Média que o novo pontífice foi investido das palavras do protocolo recebe a tiara adornada com 3 coroas porque és pai dos príncipes e dos reis, regente do mundo, e és também vigário do nosso Salvador Jesus Cristo. Ao ser investido, o Papa assume 3 dimensões de poder: o poder de Deus, o poder sobre os reis e o poder sobre o mundo. Mesmo vendo o significado destas coisas, a bandeira representativa do poder romano da besta de Apocalipse 17 era levantada. Ponto. Isto é terrível e muitos irmãos não aceitam. Não lhes pode cair na cabeça, acham que são embustes. Tudo isto mente, isto não é verdade, mas é preciso ser como os bereanos que foram ver se o que Paulo lhes ensinava estava correto ou não. E aqui estamos a dar-lhe todas as provas para que possa ter uma decisão clara e não dizer que foi ignorante, porque se continuar a apoiar esta organização, então faz parte dela, faz parte de todas estas blasfemias e abominações que estão sendo realizadas dando agora. Como o anticristo é respeitado, honrado e como veremos. Isto vem de décadas desde o Concílio Vaticano II dos anos 60. Imagine quantos anos já passaram. Por exemplo, o pastor Berbis, outro ex-membro da Conferência Geral, foi descansar para Silver Spring, Maryland,
lá nos Estados Unidos, no dia 14 de dezembro de 2022. No mesmo mês em que o Papa morre, este líder pastor adventista sénior da sétima também morre. Daí isso ajudar-nos a ver os laços profundos que sei que a denominação tem com a prostituta da Babilônia. Durante muitos anos desempenhou as funções de diretor do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, um par da Conferência Geral. Aí podemos ver a Adventist World a falar sobre este acontecimento, pois foi algo notável dentro deste movimento adventista que apareceu em várias publicações. Também apareceu no TED News, que pertence à divisão transeuropeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outro órgão oficial, e aí podemos ver no ecrã que diz o título, um estadista adventista despede-se e aí prestam homenagem a este homem que faleceu. Em 1962, servia na Igreja Adventista do Sétimo Dia como diretor de Educação e Escola Sabatina da então Divisão do Norte da Europa. Isto é, mais tarde foi chamada a Divisão Transeuropeia da Igreja Adventista. Durante esse tempo, anote os pormenores. O editor da revista adventista F.D. Nicol pediu ao Bis que participasse nas reuniões do Concílio Vaticano I todos os anos, de 1962 a 1965. Ou seja, outro pastor importante, Nicholas pede a Brevis que participe em tudo o que é feito neste Concílio Católico Vaticano I, e ele passa a frequentar e a criar laços entre os sétimo-adventistas. Dia e a besta de Apocalipse 17. E depois temos uma foto dele, aquele que é o mais alto deste pastor que morreu. E nesta revista Adventist World, refere ali que a morte de Beverly Bis, o estadista adventista que foi descansar para Silver Spring no dia 14 de dezembro, podemos ver ali no ecrã. O que aconteceu com a morte deste pastor que falava fluentemente 6 línguas, ou seja, entre o francês, o alemão e o italiano, era muito culto e que também aparecia na revista Adventista, como estamos a ver lá, foi um acontecimento muito importante. Uma fotocópia desta revista que lá estou a apresentar. Os Estados Unidos levaram esta revista. Eu estava com ele na mão e ali mostra o estadista a ver Berbebis, um estadista adventista, e ali podem ver o interior, à medida que ele vai explicando. Lá fazem-lhe perguntas, mas na página 10 desta revista adventista de 8 de novembro de 2001, pode ver isso mesmo. Aparece esta foto que se espalhou pelo mundo quando o sétimo pastor adventista Dave Berbig aperta a mão, cumprimenta e homenageia o Papa João Paulo II. Esta foto foi tirada. Espalhou-se pelo mundo em diversos países e pode ver-se aquela saudação maçónica entre o Romano Pontífice e o pastor adventista. Isso é terrível. E depois pode ver como está na sua mão, porque há toda uma linha secreta que trabalha clandestinamente para atingir os objetivos de Roma. Temos também que este mesmo pastor do Departamento de Liberdade Religiosa se junta ao Papa Bento XVI enquanto o apresentamos lá. É algo surpreendente. E depois dizem que não são ecumênicos. Quando testa, a evidência diz exatamente o contrário. E aqui, nesta publicação oficial que estamos a ver, é prestada uma homenagem ao Dr. Berbis, este homem que trouxe a Igreja aos pés de Roma. E no primeiro parágrafo diz depois de prestar uma homenagem ao Dr. Berbis que diz que Deus escolheu o Dr.
Bear Beach para construir os alicerces da Sétima Igreja Adventista, Dia das Relações Intereclesiásticas e Interreligiosas, sendo Deus o arquiteto da construção. Este artigo, que foi publicado nesta página oficial da Igreja Adventista dos Sete Dias, é o atual pastor do Departamento de Liberdade Religiosa. Diop venceu Yale, enganando o povo, os irmãos, dizendo que Deus o trouxe para Bear Beach para a construção interreligiosa, para levar a Igreja Adventista ao ecumenismo. Isto é uma tremenda mensagem de falsidade, de colocar na boca de Deus coisas que não são, que Ele não fez. É por isso que aqui em Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31 diz assim: Uma coisa terrível e feia faz-se na terra. Os profetas profetizaram mentiras e os sacerdotes guiaram pelas suas mãos, e o meu povo assim o quis. Frase tremenda de que fala o profeta Jeremias, porque os irmãos acreditam nestes líderes em tudo o que lhes dizem, atribuindo a obra de Bear Beach a uma obra divina, ao facto de Deus o ter colocado ali para fazer aquela obra de ecumenismo. Quando a Bíblia refere que não nos devemos unir ao poder do mal, porque se vê que as pessoas seguem o líder, quando a Igreja Adventista através de Ted Wilson, o pastor Ted Wilson salientou que não devemos fazer da vacina um problema para os babilônios picada. Então o povo acreditou nele e aceitou-o por causa do que diz a Escritura, e o povo assim o quis, por isso defendem e ficam zangados quando ouvem estas mensagens, ficam zangados contigo, com o mensageiro, simplesmente porque ele é um instrumento. Porque a mensagem é de Deus. Em Jeremias 1:4, 1:3, 1:4 diz: E eu disse Senhor Jeová. Eis que os profetas lhe dizem: Não verás espada nem haverá fome entre ti, mas neste lugar te darei a verdadeira paz. Então o Senhor me disse: Os profetas profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão mentirosa, adivinhação, vaidade e engano dos vossos corações profetizam para vós, e é esse o engano que também vemos aqui hoje neste comunicado desta página oficial da Sétima Igreja Adventista Dia. O parágrafo número 5 diz, como resultado das contribuições específicas do Dr. Bis, a Igreja está em dívida para com ele, especialmente pela sua perseverança na construção de redes de relacionamentos cordiais e significativos com pessoas que agora confiam na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Daí ficam expostos ao que nos distingue como um autêntico movimento restauracionista, herdeiro do ramo protestante da reforma do cristianismo. E aí novamente um engano, uma mentira dizendo que este movimento é o herdeiro dos protestantes da reforma do cristianismo, quando se separaram de Roma de tudo o que significava o pontificado católico. E depois aqui refere que este movimento adventista está em dívida para com Bear Beach, para com o pastor Bear Beach, por aquilo que a Bíblia diz serem falsos profetas, falsos mensageiros que enganam através de visões, sonhos e mensagens. E não é de estranhar porque este mesmo pastor Ganuni Diop, que está a elogiar e a homenagear o pastor Bear Beach, também se encontrou muitas vezes em encontros ecumênicos com o Papa Francisco, como estamos a ver lá. Nesta foto, em diferentes encontros, existe uma versão originais de And your love supporting us through Jesus Christ our Lord. Amén. Why don't we repeat that? Que tu amor nos conduce y tu amor nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Laudate,